Chegamos no Illa de Ons ao porto de Capetón. Vagamos toda a noite, meu avó e máis eu, sen parar de beber, sen parar de berrar, cuns borrachos que vivían no bar. Levanta xa o risón, que ven por aí o patrón, co seu andar miudiña. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a miña terra galega. Eu quero voltar. Xuntámonos. Aquí comeza Bailando con Reis e Raíñas, un espazo no que imos viaxar pola historia do antigo reino de Galicia desde as súas raíces ata a súa desaparición. 13 séculos de viaxe, con diferentes paradas ao longo dos 15 capítulos cos que xuntos nos imos mergullar nese momento no que, ás veces, atopamos unha raíña. Sinto o meu povo, eu sinto que meu sitio máis nesta rúa, a rúa da raíña. Moita esperanza eu teño neste sitio, máis nesta rúa, a rúa da raíña. Sinto o meu povo, eu sinto que meu sitio máis nesta rúa, a rúa da raíña. Moita esperanza eu teño neste sitio. No capítulo de hoxe imos falar dunha galega que foi raíña despois de morta, Inés de Castro. Si comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Hoxe, nas nosas crónicas do antigo reino de Galicia, pois temos unha prota de película, como é Inés de Castro. Galega, nada no reino da Galiza, lá polo 1320 ou 1325, na comarca da Limia ou en Monforte de Lemos, segundo a historiografía, pois non está claro, non, o lugar de nacemento, aínda que os monfortinos sí que a teñen como unha paisana a súa, xa que, de feito, pois ten unha rúa en Monforte que leva o seu nome, non? Inés era filla ilexítima dun nobre galego, do conde de Lemos, de Pedro Fernández de Castro, e dunha dama portuguesa, Aldonsa Valadares. A historia de Inés é unha lendaria historia de amor, a que tivo co infante Pedro. Inés viaxou a Portugal, non? No 1340 como dama de Constanza Manuel, que casou con Pedro, herdeiro do trono de Portugal, non? Inés, bueno, mentres era dama de Constanza, pois namorou de Pedro. Namoraron de inmediato e comenzaron unha relación amorosa clandestina, pois que terminaría de maneira, digamos que tráxica, non? O rei Afonso IV, pai de Pedro, temía que a influencia de Inés no príncipe puxese en risco as relacións entre Portugal e o reino de Castela, polo que expulsou a Inés da corte en 1344. Ao ano seguinte, despois da morte de Constanza, Pedro pois volveu a aceptar a Inés na corte, opoñéndose pois á vontade do seu pai. Ademais, negouse a casar con outra nobre elixida polo rei e decidiu vivir con Inés, coa que tivo pois ata 4 fillos. Pero vivir, en principio, sen casamento. Afonso IV, que temía cada vez máis pois as posibles consecuencias, non, da relación no futuro do reino de Portugal, pois ordenou matar a Inés. Amañado 7 de xaneiro de 1355, en Coimbra, Inés foi asasinada por 3 cabaleiros nobres na Quinta das Baguas. Bueno, eran cabaleiros da fracción castelá, non? Da corte portuguesa, non? Apoiada pois polo seu sogro, por Alfonso IV, decidido pois a rematar coa influencia galega diante do futuro monarca de Pedro I e impedir así pois un novo marco de relacións entre Galiza e Portugal que debilitase a posición de poder de Castela, non? Os propios nomes dos responsables deste crime de Estado, exiliados anos máis tarde en Castela e Francia, reinos amortados na Galiza, ou os sucesos políticos vividos en Portugal tras o asesinato, pois cunha revolta liderada no norte do país por Pedro I contra o seu pai, pois amosaron a natureza política do asesinato, non?
que as recreacións literarias posteriores pois quizáis desfiguraron un pouco, pero realmente había unha natureza política neste asasinato, non? Foi inspiradora para moitos artistas esta historia, polo que deixou unha pegada permanente na historia e o patrimonio de Portugal, non? As tumbas da parella atópanse enfrontadas no mosteiro da Alcobaza e os seus magníficos relevos esculpidos son considerados pois obras mestras da escultura gótica portuguesa. Todo poeta, ó escritor, todo ator, ó escultor, sonha dia amar assim, sonha ter alguém para si. Inés foi executada en Coimbra e enterrada no mosteiro de Santa Clara, que na actualidade pois é coñecido como Mosteiro de Santa Clara Bella. Conta a lenda que aínda permanece a mancha de sangue de Inés no fondo de pedra da Fonte das Vaguas, lugar no que morreu. Tamén hai quen di que aínda se pode oír o seu pranto, non? Na Quinta das Vaguas, onde busca eternamente a Pedro o seu amor perdido, non? Cando Pedro I ascendeu ao trono en 1357, pois executou coas súas propias mans a 2 dos asasinos de Inés, arrancoulles o corazón en vivo. Afirmou que casara en segredo con ela, isto é que contou Pedro I, non? E ordenou que a enterrasen xunto a él na igrexa do mosteiro de Alcobaza. E encargou, pois eso, a construción das tumbas das que antes falamos, non? E uns anos despois, no 1362, o corpo de Inés foi exhumado e transportado nun cortexo fúnebre desde Coimbra ata Alcobaza, onde foi coroada raíña e enterrada para descansar en paz, a fin. A primeira datación desta historia, digamos, feita na literatura ou no teatro, foi a obra de 1577 nise laureada do dramaturgo español Jerónimo Bermúdez, na que Inés non só era trasladada a unha nova tumba, senón que o seu cadáver era coroado nunha cerimonia. Desde entón, a escena dun rei tolo que insiste en que o corpo putrefacto da súa amante sexa vestido coas roupas da coroación, apoiado nun trono, coroado e coa súa man bicada polos nobres, resultou pois irresistible, non, para a maioría dos adaptadores. Formaron unha grotesca escenografía para decenas de obras de teatro, poemas, pinturas, óperas. Hai ata 29 óperas con Inés como protagonista e numerosas novelas, non? Ao longo dos séculos, pois Pedro e Inés abrironse pasos sen cesar polo bello continente. O seu amor serviu de base pois para diferentes óperas, como estábamos a dicir, en inglés, en italiano, en alemán, e incluso para pinturas, non? Segundo a xornalista e escritora británica Holly Williams, esta fascinación pois ofrece un lugar para explorar todo tipo de temas, non? O amor, a devoción, a inocencia, a injustiza, a política, a guerra, a tolemia, a obsesión, a morte, a dor, a feminidade ou a masculinidade, non? Por iso, quizáis, teñamos tantas adaptacións e tantos documentos artísticos con esta historia, non? Hai tan poucos documentos históricos da época que os artistas pois teñen moita marxe de manobra, non? Así explicaba esta situación Aida Jordao, académica luso-canadense da Universidade de York en Toronto, que investigou amplamente as representacións de Inés de Castro. A historiografía sempre concedeu a Inés pois un papel secundario. Sen embargo, nos últimos anos, a ficción documentada trata de dar a volta a isto. E hoxe nos pois imos poñer o noso punto de vista sobre unha galega que foi raíña despois de morta. Inés de Castro. Vendo amor apenas de passagem. A Inés cantoulle a portuguesa Luisa Sobral, a irmá de Salvador Sobral, o gañador de Eurovisión, neste tema xunto ao tamén portugués Antonio Zambullo,
unha delicia de tema. Da mais antiga história de amor, só então vai entender porque Inês amou até morrer. Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é uma vantagem. Os artistas amam um dia, vendo amor apenas de passagem. Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é uma vantagem. Os artistas amam um dia, vendo amor apenas de passagem. Vendo amor Apenas de passagem. Estábamos a falar dela nas nosas crónicas do reino e hoxe pois temos a honra de contar coa súa presenza en Bailando con Reis e Raíñas. Ela é Aida Jordao, lisboeta, autora de Eu Castro, dramaturga e investigadora e doutora na Universidade de York en Canadá. Ata lá imos, ata Toronto, para saudala. Benvida, Aida, a Bailando con Reis e Raíñas. Muito obrigada por me terem contactado e tenho muito gosto sempre em falar de Inês de Castro, que é o meu mundo às vezes. Pois comecemos precisamente por iso, Aida, por coñecer cal foi a causa que lle levou a estudar a figura de Inés de Castro. Como surdiu o interese? Portanto, quando estava a dar aulas, quando comecei a dar aulas na Universidade de York a alunos luso-canadianos, eles tinham uma ideia da história de Pedro e Inês extremamente romântica. Era como se fosse a história de uma bela princesa à espera do príncipe para a salvar, como num conto de fadas. E então esse príncipe encantado não salvou Inês, como nós sabemos, não é? E então a parte trágica da história parece que ficava ocultada pela grande história de amor, ao ponto de nós nos esquecermos que foi femicídio. Foi a morte de uma mulher inocente, pensamos, que aconteceu naquela altura. A história é mais sentimental na cultura popular, isso é verdade, porque foca bastante na ideia da beleza de Inês, que é uma característica passiva, e na vingança de Pedro, que é ativo, obviamente. E então, quando eu decidi fazer o doutoramento, foi na Universidade de Toronto, no departamento de teatro, eu pensei, gostaria de ter um tema que fosse português, luso-canadiano, isso é permitido, embora nós estamos no Canadá, e o Canadá é um país que tem uma grande diversidade de culturas e eles são muito abertos aos estudos que nós escolhemos. E então comecei a pensar o que é, e também sou feminista, portanto tinha que ser uma análise feminista de algo lusófono ou luso-canadiano ou isso, e ao fazer alguma pesquisa, e também porque tinha esta ideia da história de Portugal ser mal contada e as pessoas muitas vezes têm a ideia errada do que é que pode ter acontecido, ou imaginam coisas que talvez fossem muito diferentes das que eu imaginava. Então eu decidi, vi que Inês de Castro havia muitas peças de teatro, havia filmes, havia arte plástica, esculturas, tudo, e ainda por cima locais geográficos ligados à história dela. Há muito
com que criar uma nova imagem de Inês de Castro, isto é, do ponto de vista feminista, de uma perspectiva feminista. E aí, pronto, comecei e até hoje continuo a escrever sobre ela. Portanto, é mais ou menos assim. E que é o que máis te impresiona da súa historia? Ok, primeiro, como já disse, encontrei tantos textos sobre Inês de Castro que isso entusiasmou-me muito, impressionou-me que ela era mais famosa do que eu pensava. Mas também há o facto de ela ser conhecida como uma grande beleza portuguesa, o Colo de Garça, que depois é a rainha morta de Portugal, que é nas imagens mais macabras que existem, ela é um cadáver em descomposição que está numa cerimónia de coroação e beijamão. Claro que isto não está historicamente provado de maneira nenhuma, porque o Pedro, quando se tornou rei, ele fez rainha Inês por lei, para legitimizar a união deles e também os seus filhos, que até àquela altura não eram legítimos. E então, esta ideia que Inês é representada como uma grande beleza e depois quase uma imagem monstruosa de ela como cadáver sentada num trono. Isto impressionou-me muito. Bueno, estabas a falar disto que realmente creo que en Portugal teño a sensación de que Inés de Castro é moi coñecida, non? Que nas escolas a súa historia está moi presente, pero é algo que contrasta, no? Co descoñecida que é esta galega na nosa comunidade, non? Que imaxe teñen de Inés de Castro, da galega Inés de Castro os portugueses? Pronto, primeiro existem os túmulos em Alcobaça. E os túmulos de Pedro e Inês em Alcobaça são lindíssimos e são reais. São um lugar que as pessoas costumam visitar, os portugueses visitam, assim como a Quinta das Lágrimas em Coimbra. Então nós temos estes locais geográficos que são ligados diretamente à história. E depois a história é ensinada nas escolas em Portugal, primeiro na primária, quando estão a estudar a época medieval, e o meu próprio sobrinho fez de assassino de Inês de Castro numa peça de teatro que eles fizeram. Eles fazem uns teatrinhos sobre Pedro e Inês, tudo muito limpinho, não mostram a parte mais cruel e violenta da história, embora haja um assassino, é um bocadinho uma brincadeira, como eu ouvi, como eles fizeram. E depois, no liceu, necessariamente estudam Camões e hoje em dia não se estuda os Lusíadas inteiro, o poema épico, mas certos episódios. E então o episódio de Inês de Castro é um que é quase sempre estudado, e eu tenho visto imensas adaptações em vídeo de teatros que os alunos fazem sobre isso, sobre o episódio em Camões. E aí, claro que conhecem Inês como a mísera e mesquinha que depois de ser morta foi rainha. E muitos portugueses sabem essa frase de cor. E então, porque no fim, ela realmente era portuguesa, ela era de mãe portuguesa e pai galego, e passou, claro que ela passou muito tempo em Castelo, no Castelo de Albuquerque, que era de Teresa de Albuquerque e o Afonso Sanches de Albuquerque. Pronto, Afonso Sanches era o irmão bastardo de Afonso IV. Afonso IV odiava o irmão.
e então isso era mais uma razão que ele não aceitou Inês de Castro, uma razão assim menos estudada. Mas Inês é muito, quer dizer, ela própria considerava-se leal, eu acho. Eu às vezes digo coisas e penso, bem, de onde é que eu tenho a prova do que estou a dizer? Não, eu acho que ela se sentia portuguesa. Na minha peça de teatro, ela argumenta com o rei dizendo que ela não é uma forasteira, ela não é uma estranha, ela é uma sujeito ao reino português, e então para a tratarem como tal, mas infelizmente não a trataram como tal, e hoje em dia também muitos portugueses se lembram dela como espanhola, e não é galega, mas espanhola, dizem. Eu disse-lhe num dos e-mails que lhe mandei que dizem de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, porque os ventos do interior de Espanha traziam algumas doenças aos portugueses antigamente, e os casamentos entre nas famílias nobres e reais muitas vezes não davam certo. Portanto, que mais? Eu acho que os portugueses realmente têm uma ideia de Inês, que é uma mulher inocente que foi sacrificada por razões de Estado. Isto, pobrezinha, coitadinha, a mísera e mesquinha, como Camões disse. Então acho, possivelmente é isso. Há também como uma protagonista da história de amor muito famosa de Pedro e Inês, o amor eterno deles. Isso ela faz, claro que ela figura grandemente nisso. Logo volvo a unha pregunta que tiña preparada, pero que agora me das un pé a outra que tiña máis para adiante. A túa obra, precisamente, buscaba darlle a volta a esas mulleres que caeron no esquecemento na historia, como a propia irmá de Inés, non? Ou a súa filla, pero foi a ficción, non? A que rescata pois a Inés, por exemplo, non? Crees que podería a historiografía facer xustiza ao seu verdadeiro papel como protagonista, como reina, e non como peón na historia? Sim. Portanto, quer dizer, Inês de Castro é conhecida como Rainha de Portugal, e em livros históricos ela é incluída em listas de rainhas, não é? No entanto, é muito problemático tentar pensar numa rainha morta como protagonista. Como é que nós podemos dar atividade ou subjetividade a um cadáver, não é? E isto é o grande problema com pensar em Inês como algo mais do que um peão, como diz no jogo de guerra dos reinos, não é? Quer dizer, eu acho que Inês era realmente uma dama luso-galega que era nobre, era amante de um príncipe com filhos dele e com propriedades que ele lhe ofereceu. Portanto, e viveu com ele durante, não sei, 10 anos, 15 anos, não sabemos mais ou menos. Mas uma vida, uma mulher real de estação nobre, que existiu e que nós podíamos talvez procurar mais documentos, como os documentos, as escrituras das propriedades que lhe foram dadas. Por exemplo, isso é uma grande prova não só da sua existência, mas da importância que ela tinha na vida do infante. E eu acho que sempre que leio algo sobre Inês, eu penso qual é o ponto de vista, não é? Quem é que escreveu essa história e quando? Porque alguns historiadores do século XIX, por exemplo,
tem uma maneira muito romântica de escrever sobre os acontecimentos, e, e depois até os cronistas do tempo, para aí, ainda do tempo medieval, alto medieval, digamos, no século XV, XVI, esses cronistas escreveram sobre Inês e a entrevista com o rei, por exemplo, algo que não está provado, mas eles escreveram como se fosse facto, ela a pedir clemência, ela com uma retórica muito convincente. Então imaginavam uma mulher extremamente erudita. Até Camões foi muito, muito criticado por ter posto as palavras que ele pôs na boca de Inês, porque ela fala sobre mitologia grega, usa palavras extremamente avançadas. E então, porquê é que há pessoas que não acreditam no erudismo de Inês? Porquê é que Inês de Castro não podia ter sido uma mulher altamente educada e inteligente? Ela foi criada numa família nobre, ela sempre teve acesso a isso, a esse ensino. E então é isso. Em termos o que é que nós podemos, em termos de a historiografia de Inês e Pedro, quais são as partes que nós podemos em que nós podemos concentrar e focar mais algo que a trata como cidadã no reino de Portugal enquanto vivia com o infante, não é? E não só pensar nela como uma ameaça, o que aconteceu no fim da vida dela, mas o que é que aconteceu antes disso? E dentro de uns aninhos, meu amor, pi mais eu também iremos a parar baixo uma duna descansar. Sairnos bem. Se non hai traballo na cidade, na aldea sempre hai algo que facer. Já sei que non son agricultor. A historia, bueno, hai unha ausencia de documentos, non? É posible que iso propicie moita exageración e mesmo de formación, non? Como ti estás agora a contar, non? Do sucedido nesta historia, non? Entre Inés de Castro e Pedro I. Precisamente é por esta falta de información, bueno, que a imaginación ten renda solta, non? E que podemos falar de moitas cousas que realmente non tiveron pasado, como ti estás agora mesmo a contar, que non parecen lóxicas, a mellor, non? Sim, é verdade, porque acho que qualquer pessoa que escreve sobre essa parte da nossa história quer imaginar uma história mais digna. Eu acho que sim, acho que quer imaginar uma história mais justa, mais digna e corrigir a injustiça que aconteceu. Não são todos. Há artistas e historiadores que escrevem sobre Inês de Castro de outra maneira, não é? Que a acusam de manipulação e saiu agora um romance que chama Inês de Castro espia. Bem, claro que não há prova nenhuma disso, não é? Mas é a imaginação dos artistas que faz isso. Uhum. E não só dos artistas, porque acho que os historiadores também escrevem a história de uma maneira um pouco fictícia, porque vem do ponto de vista deles numa certa época e com alguns objetivos. Quer dizer, mesmo se pensamos no cronista Fernão Lopes, ele escreveu uma crónica
sobre Pedro I, mas já estava a trabalhar para outro rei, e então ele tinha que lisonjear esse rei, ele tinha que provar, sem dúvida, que a linha genealógica e de sucessão real ia dar a João I, ok? E por isso ele teve que negar que Inês de Castro tinha alguma legitimidade, e os filhos. Ok? Portanto, isso é. Os cronistas eram considerados como se fossem historiadores, não é? E então isso é um exemplo. Outro exemplo é tantas das histórias que nós temos, a história com H grande, são escritas em acordo com a nossa patriarquia. Portanto, vai sempre ser sobre um domínio masculino, de certa forma. Dentro desses padrões. E por isso a história com H grande também pode ser fictícia. Acho que talvez, não sei se está de acordo comigo, mas também tem um certo Manipulación. diga? Manipulada, pode estar. Sim, Sí, tem uma ¿no? tendência Ujú. também para dar uma perspectiva que talvez não seja real, ou não tenha acontecido, ou seja longe do que aconteceu, não sabemos. Pensas que sen o seu asasinato, sen o asasinato de Inés, a historia da relación do Reino de Portugal co Reino da Galiza pois podría ser outra, ou que os acontecementos podían ser de outro xeito, ou que precisamente a ruptura entre Portugal e o Reino da Galiza pois vai máis pois por este asesinato de Inés. Portanto, no que eu tenho lido, Galiza não é mencionada. Eu acho que muito poucas vezes mencionam que Inês é galega, sem dúvida, e também a família dela, o pai, os irmãos. No entanto, a relação que é importante é entre Portugal e Castela. Isto é a relação que o rei de Portugal, Afonso IV, quer manter pacífica. E então, como Inês é ligada a uma família poderosa que está a tentar tirar do trono Pedro Cru de Castela, esta razão vaga de Estado leva ao assassinato de Inês de Castro, porque Afonso quer remover o objeto o objeto, e eu digo objeto porque ela era pessoa, mas foi tratada como se fosse objeto, que era uma ligação a essa família que não só queria destronar Pedro o Cru, mas queria lá pôr Pedro o Infante de Portugal como rei. Portanto, só podemos pensar o que é que teria acontecido se Inês não fosse assassinada, se os irmãos e o João Afonso de Albuquerque, o irmão adotivo, se eles conseguissem tirar Pedro Cru do trono e pôr lá Pedro, aí haveria uma união ibérica em que Galiza e Portugal e Castela, incluindo Galiza e Portugal, estivessem todos unidos, não é? Mas isso é uma conjuntura. Conjectura. Desculpe, eu às vezes, sabe, eu emigrei para o Canadá com 9 anos de idade e às vezes eu uso a palavra errada em português, peço desculpa, mas espero que os seus... Entendémoslo ben, sen problema, comprendemos bem. perfectamente. Está bem. Hai as recreacións, digamos, de ficción, non? Poden chegar a ser, ti pensas que poden chegar a ser aínda prexudiciais desde o punto de vista histórico? Ou seja, crear unha narrativa non comprobada ten un risco. Cal debe ser o límite da ficción, ou a ficción non ten por que ter límite?
Quizás está un pouco esta pregunta vencellado ao que antes me dicías, que tamén a historia ten algo de ficción. Sim, claro, sim, sim. Quer dizer, sim, eu acho que qualquer artista pode criar o seu mundo, não é? E eu já li e já vi tantas histórias que são completamente, como é que se pode dizer? Eu não quero dizer erradas, mas ok, são erradas, são os disparates autênticos. Por exemplo, mas porquê? Em termos da história de Portugal, não ligam de maneira nenhuma. Ok? Há, por exemplo, o John Clifford, que escreveu uma peça de teatro que eu adoro. Ele é escocês, ela é escocesa, desculpe, porque é trans, e agora chama-se Joe Clifford, preciso de corrigir isso. Joe Clifford escreveu a peça de teatro, e nessa peça primeiro a esposa de Pedro é Blanca, não é Constança. Portanto, a Blanca foi a primeira, mas não é. A Constança é que existia durante o namoro ou a relação extramarital de Pedro e Inês. Portanto, já isso. Mas também conta a história que Portugal e Espanha estão em guerra nessa altura. Ok. O que é que então podemos gostar ou aceitar dessa peça de teatro? Eu acho que essa peça de teatro é uma das melhores que eu já li, embora tenha estas anomalias históricas, uma história que não condiz com a história portuguesa, mas capta a essência da história de Inês e Pedro. O amor, a força daquele amor. E também faz a ligação entre o nosso dia. Tem personagens contemporâneos que falam sobre outras coisas, sobre abuso contra as mulheres, sobre a violência contra as mulheres, sobre femicídio. Fala disso também no nosso dia e compara então com o que aconteceu com Inês. Então eu gosto imenso dessa peça, não só, também muito bem escrita. Ok, isso é uma que eu gostei imenso, acho que é um trabalho de arte fabuloso. Há outra que eu estive a pensar, Vítor, em que exemplos é que eu lhe ia dar. Ok, eu acho que o mais excêntrico ou, digamos, estranho é uma ópera, um musical japonês que se chama Conto de Coimbra, Tale of Coimbra em inglês, não sei como é que é em japonês, e conta a história de Pedro e Inês durante a época dos piratas, ok, que é século XVIII, em que Inês tem uma irmã gêmea pirata que depois vai para um convento e tenta enganar Pedro que Inês ainda está viva. Tantos exemplos de histórias que foram contadas. E eu fico muito entusiasmada com seja lá o que for, a imaginação dos artistas e o que leva, o que lhes leva a contar esta história mais uma vez. Uhum. E o facto de algumas destas histórias são tão comoventes, são mesmo muito bonitas, embora historicamente sejam um bocadinho disparatadas. Pois foi un placer, Aida, a esta conversa contigo por falar dunha galega lusa, como ti dicías agora, como Inés de Castro, e nada, que por levar tamén, non, a historia de Inés a Canadá e que o coñecen tamén os canadianos. Un placer e moito obrigado, Aida. E muito obrigado por me terem contactado para este programa. Foi um grandíssimo prazer, realmente.
Pois así rematamos o noso capítulo de Bailando con Reis e Raíñas. Hoxe danzamos cunha raíña moi especial como Inés de Castro. Se queredes máis, xa sabedes, seguide atentos a nosa sintonía. With a bit of